Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia que nos dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, sempre, a primeira coisa é evocar, né? Aqui é isso, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Momentos difíceis está vivendo o mundo, né? E quando a gente atravessar eles, vamos precisar, talvez, com certeza, nos lembrarmos de quem somos. E quem nos conta quem somos, né, são nossas histórias. A história da nossa gente, da nossa terra. E isso traz para nós a possibilidade de, lembrando de onde viemos, para onde nos propomos a ir e a trajetória que fizemos até aqui, lembrar nós que temos propósito nessa vida. E para isso existe a história, como eu falei. E no caso de hoje vamos falar um pouco sobre a história da Amazônia. Está aqui do meu lado o professor Alexandre Pacheco. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui no seu programa. E vamos trabalhar aqui a possibilidade hoje de você nos contar um pouco do que é ser um historiador, né? Qual é a história viva da Amazônia, como é que ela é escrita, como ela se divide. E depois vamos falar desse mestrado que também está aberto, mas isso é mais para o final, tá bom? Tá Como okay. Antes dar uma aula de história, pode dizer. Tá okay. Mas seja bem-vindo, tá bom, professor? Muito obrigado. Camila, saúde, professor. Muito bem-vindo, professor Alexandre. É um prazer tê-lo senhor aqui. Sei que eu já acompanhei já tem alguns anos, né? O professor da Universidade Federal de Rondônia, meu professor, né? Dos corredores. E é muito gratificante a gente ver a universidade, mesmo eu saindo, eu acompanho muito a Uni. É muito gratificante ver a universidade fazendo trabalhos como esse projeto de mestrado, esse mestrado que está sendo ofertado agora, vai dar possibilidade de pesquisas importantes sobre a nossa região, questões de conflitos que houve várias vezes no nosso estado de terras, questão de invasões indígenas, a questão da nossa própria culturalidade, que é muito plural, né? Nós temos aqui só Porto Velho, mais de 40 nacionalidades que construíram a nossa população, a nossa cidade. Então, isso é muito bonito a universidade trabalhar com essas pesquisas para que a população local consiga ter o seu pertencimento, né? A sua terra, porque a gente encontra essa dificuldade ainda entre os porto-velhenses, entre os rondonienses, rondonianos, dessa identificação na terra que vive, né? Até porque a gente desconhece, de fato, o que é Rondônia, o que é Porto Velho, o que é a Amazônia, né? Ela é muito nova ainda, todas as pesquisas, todos os trabalhos que são voltados para essa área, e ainda precisa muito crescer, e a gente precisa valorizar quando a Universidade Federal abre um espaço para que novos pesquisadores possam abrir esse leque de conhecimento sobre a Amazônia. Perfeito. Mas antes de dar a palavra a você, eu vou chamar a vinheta, tá bom? Tá ok. Por favor, Deus, nossa vinheta. Professor, na verdade ela até puxou já um assunto aqui, mas eu antes vou cortar o assunto dela. Eu pensei melhor. Essa é a vantagem de ser mais velho, viu? Professor, como é que é composta essa história amazônica? Porque nós temos os povos pré-colombianos, né?
povos pré-colombianos. Acho que esse é o termo que se usa, né, para definir os antigos mais antigos. A origem dos nossos índios não obedece literalmente um tronco tupi-guarani. Ao mesmo tempo, houveram civilizações evoluídas aqui nos Andes, como os Incas, né? Como é que a gente entende história amazônica? Ou a gente vai ter que se contentar com a história da colonização? É isso que eu queria entender e já se puder fazer uma explicação amplo senso, eu agradeço. Ok. Justamente a nossa proposta do mestrado é tentar justamente superar essa ideia de que a história da Amazônia seria uma história, né, que viria sempre a partir de uma entrada da colonização, né, vista do colonizador, principalmente do português ou do espanhol, né, pensando na Panamazônica, né. Mas, dito isso, né, para poder se superar essa ideia de uma história, digamos assim, que vem sendo constituída desde o século XVIII, XIX, né, passando pelo século XX, uma história mais oficial daqueles que realmente foram os vencedores, né, você precisa ter novas entradas, né, de pesquisas com relação, por exemplo, à ampliação do documento, né, nessa região, nessa grande Amazônia, e também a partir de evidências, né, históricas que não passam pelo documento escrito, necessariamente, né? E aí sim, né, pesquisas de evidência histórica material de culturas diversas, como as que você, por exemplo, né, citou, desde povos pré-colombianos, como a cultura dos índios em geral que habitam toda essa grande região que nós habitamos aqui. Então, na verdade, para poder superar essa história que sempre prevaleceu por parte da visão do colonizador, é necessário então que hajam mais programas como o que nós estamos tentando agora consolidar, que é de história na Amazônia, para que essa história que não foi contada ainda ou que vem sendo contada aos poucos, ela possa então ter um salto, né? Se nós vamos considerar as universidades que têm mestrado em História, nós temos no Pará, na UFPA, na UFAM e aqui, né, agora na Unido Porto Velho. Então, para poder contar uma história que fale de identidades, de culturas, de representações, né, de que fuja dessa ideia oficial da colonização, então é preciso que se amplie o campo da pesquisa, como se faz, por exemplo, já na UFPA, na UFAM, e nós pretendemos fazer aqui. Agora com você. Professor, iniciou agora dia 8 de fevereiro, vai até o dia 29 de março as inscrições, né, do mestrado em História da Amazônia, certo? Certo. Basicamente, o mestrado ele vai trabalhar em relação à questão do pertencimento da população dentro da Amazônia, relatando a questão histórica, né? Certo. Tirando a visão do colonizador e colocando a questão das populações tradicionais. Aqui no estado de Rondônia a gente tem quilombolas, indígenas, ribeirinhos, né? E tantos outros. O senhor gostaria de explanar um pouquinho como é que foi a proposta desse mestrado, para que ele fosse inserido dentro da Universidade de Rondônia? Então, a área de concentração desse mestrado, né, é História da Amazônia. Então, diga-se de passagem que é o único mestrado no país que tem uma matemática totalmente voltada, então, à Amazônia, né? Você tem mestrados na UFAM, na UFPA, mas não é exclusivamente apenas em relação à Amazônia, embora se construa a história da Amazônia lá, com certeza, de forma muito competente, né? Então, através dessa área de concentração e de uma linha de pesquisa, e de duas linhas de pesquisa que nós trabalharemos, né? Poder, né? Relações de poder, trabalho, né? Que seria uma entrada mais, digamos assim,
do ponto de vista das relações materiais que constrói, né, o poder daquele que colonizou com aquele que foi colonizado, e também uma forma também de demonstrar outras formas de trabalho que podem ter se desenvolvido aqui, né, historicamente falando, que foge dessa problemática do colonizador. Nós também temos uma segunda linha que trata de representações de identidades, né, das várias culturas que existiram e existem aqui na Amazônia. Então, essa linha de concentração, essa área de concentração que tem 2 linhas de pesquisa, ela pode ampliar o campo, né, de uma pesquisa mais voltada às relações de poder, né, entre vários povos, comunidades, mas também a ideia de cultura, de identidade, de representação, né? Então, uma entrada dentro de uma história do poder, da história social, econômica, e uma entrada dentro da história cultural. Entendi. É a primeiro mestrado agora, né? Primeiro, como é que eu posso dizer? Primeira turma que vai ser aberta agora, né? Exatamente. E temos professores de outras regiões do estado para poder participar desse mestrado? Ou é somente a bancada do curso de História da Uni? Você fala em relação ao corpo docente ou ao corpo docente? Isso. O corpo docente ele é formado basicamente pelos professores do Departamento de História, mas nós temos 2 professores do Departamento de Ciências Sociais e um do Departamento de Economia. Né? De Economia? Qual seria a importância desse mestrado, né, além para a academia, né, externalizando ela para a sociedade? Qual seria a importância dela para a Amazônia? Tá, mas tu vai responder depois de eu chamar um parlatório, tá? Os advogados estão aí, Eudes? Né? Por favor. Tá? Sobre o exame de ordem. É Alexandre Batista. Tá? Não acha? Não consegue achar? Vamos lá. Depois que o Flamengo foi campeão, esse cara mudou. Perdeu o nexo da realidade. Também ganharam títulos daquele jeito, né, bicho? Nem vou comentar mais nada. Tá, achou aí, Eudes? Então bota a Carla Redano aí, por favor. A prefeita de Ariquemes. Tá? Solta para nós aí. Aí na volta você responde ela. Tá bom, professor? Por favor, Eudes. Tudo bem. Na verdade, para mim também está sendo algo novo, apenas 1 mês aí de mandato e em plena a pandemia, nessa pior hora da pandemia no nosso estado, no Brasil inteiro, e em Ariquemes não é diferente. Estamos passando por uma situação bem complicada, situação crítica, não só na parte da saúde, mas também na parte da economia, que acaba envolvendo devido aos decretos que são necessários nesse momento. Não está sendo fácil, porém, acredito que a gente já vinha se preparando para esse momento. Agora, com o apoio do Alex na presidência, acredito que vai ter uma ajuda maior para o nosso município também, uma força maior também através do governo do estado, que é um apoiador do município. É um momento difícil, acredito, para todos os prefeitos que acabaram de assumir e assumiram num momento complicado, porém, eu acredito que tudo que vem, a gente vem dar mais força ainda. E acredito que vamos superar juntos tudo isso. Vamos lá. Repita para o professor a pergunta. Professor, além da importância desse mestrado para a comunidade acadêmica, qual é a importância para a comunidade externa, a população no modo geral, esse mestrado? Olha, em termos da importância extra-academia, né, eu poderia dizer que ele pode contribuir de uma forma bastante efetiva para uma melhoria da formação dos professores, por exemplo, né, do ensino fundamental e médio, que, por exemplo, já estão na rede pública de ensino ou mesmo na rede particular. Então, eu acho que é uma oportunidade para os professores poderem, né, que já estão nessas redes, né, poderem aprofundar a formação, né, acadêmica deles. E também creio que a partir das pesquisas que podem surgir, né, ao longo dos anos,
em termos de outras histórias que ainda não foram contadas, né? Em relação a outras comunidades, povos, como você falou, quilombolas, né? Os indígenas, né? Outros povos que estão esquecidos. Eu acho que essas pesquisas, uma vez que elas amadurecerem e foram colocadas, publicadas, eu acho que pode ajudar, né, de uma forma geral, no entendimento melhor do que a construção das pessoas que hoje vivem, pelo menos no sul aqui, o sul ocidental da Amazônia, né? Eu quero até comentar que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, né, inclusive com alguns professores de história, que a nossa, pelo menos aqui na região de Porto Velho, né, a gente desconhece muito a nossa história, né? E uma das últimas entrevistas que nós fizemos com historiadores, a gente citou sobre as prostitutas incorrigíveis do navio satélite. E acredita que até, assim, já fiz, inclusive, uma pesquisa superficial em cima do assunto, mas o estado do Acre tem mais informações sobre a vinda desse navio aqui na cidade de Porto Velho do que nós mesmos. Eu acho que esse mestrado ele vai abrir a possibilidade da pesquisa no nosso estado, não só nossa capital, mas o nosso estado, e colocar Rondônia como um dos estados de referência à pesquisa, principalmente aqui na Amazônia, porque nós temos muita coisa ainda para descobrir, muita coisa para desenvolver em termos de pesquisa em Rondônia. A gente tem arqueologia, que foi assim meio que um achado no período da construção das usinas, porque houve a necessidade, mas a gente não tinha noção da riqueza arqueológica, né, que o nosso estado tem e faz parte da história, né? Foi assim que a gente descobriu muitas cerâmicas, a gente conseguiu fazer pesquisas, levantamento de pesquisas de populações antigas indígenas e assim, Rondônia tem muita coisa para mostrar ainda em termos de pesquisa. Eu parabenizo muito o projeto da universidade em relação a esse mestrado, porque mostra que o Rondônia precisa, de fato, pesquisadores que valorizem a nossa região. Tá, eu vou lhe fazer uma pergunta, antes de chamar o intervalo comercial. Como é o universo da história hoje, o universo da história que eu digo dos profissionais de história? Porque nesse universo de pandemia, não tem nem quando ter uma nova concurso para nada, né? Sim. Talvez tenha em algum lugar, mas muito raro e ainda corre risco de ser impugnado, que os caras não conseguem fazer, porque tem gente que não vai fazer porque tem medo do contágio. Então, como é que é esse mercado para o historiador hoje? E como é que o senhor vê que ele vai ficar depois da pandemia? Embora eu tenha toda uma visão especial de que ele vai ser a referência, mas dentro da área de educação. Mas até chegar do encontro da oportunidade com o preparo, né, por mais preparado que esse profissional esteja, quando é que vão começar a surgir essas oportunidades? Então, como é que você vê o mercado para quem for fazer um mestrado na área, por exemplo, tão específica como de História Amazônia? Como você mesmo colocou, vivemos num momento extremamente complicado, né? Eu creio que, num primeiro momento, né, o mestrado pode se consolidar como uma referência para que contribua para a formação, para um aprofundamento da formação dos professores, né? A curto e médio prazo, eu acho que, sobretudo por conta dessa pandemia, eu acho que não vai haver um impacto tão grande, né, em termos de mercado, certo? Em termos de mercado, eu acho que não. Mas nesse momento, por quê? Porque eu falo muitas vezes para os meus alunos, né? No Brasil nós não temos, né, a prática de envolver o setor privado com relação a financiamento, né, a estruturação de centros, né, que possam reverter algum tipo de benefício em termos de mercado para aqueles que estão na área de história. Então, você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem
a arquivologia, a museologia é muito mais forte que no Brasil. Então a pessoa se forma em História, tem um mestrado em História, ela pode trabalhar muito mais no museu ou trabalhar com arquivo do que aqui. Então um dos efeitos colaterais, por exemplo, com o tempo, quando for consolidado esse mestrado, é, por exemplo, como a Camila colocou, contribuir, além de novas histórias, contribuir com a organização, né, classificação de documentos e estruturação de museus que nós, praticamente é muito precário os museus aqui em Porto Velho e em Rondônia, né? Então é nesse sentido. Então, se eu tivesse que responder para você a curto e médio prazo, em termos mercadológicos, eu diria que as pessoas têm que aprofundar a sua formação, para depois, a longo prazo, elas terem melhores condições, quando passar todo esse momento que nós estamos vendo, elas terem mais condições de enfrentar o mercado. Porque eu acho difícil hoje, só com a graduação, você conseguir se destacar em mercado. É verdade. Vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar, então, vamos bater de novo nas datas de inscrição, né, e fazer um resumo final do assunto, tá bom? Continue conosco, é jogo rápido, é num lá, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o professor Alexandre Pacheco. Professor, agora vamos falar desse mestrado. Como vai ser os passos assim da inscrição à conclusão?
Bom, a inscrição está aberta, as inscrições estão abertas desde o dia 8 e vão até o dia 8 de fevereiro e vão até o dia 29 de março. Tá. Para fazer a inscrição, então você acessa a página do nosso mestrado, ppgran.unir.br, né? Ou através da página principal da Unir também está publicado, né? Ou na página do Departamento de História. Se você colocar lá no Google Programa de Pós-Graduação, Mestrado em História Unir, vai ser fácil você entrar na nossa página. Quando você entrar na nossa página e você for buscar o nosso edital, que está em primeiro plano, quando você começar a se inteirar, a ler o edital, você vai ter, né, para fazer a inscrição, você vai ter um link que vai remeter a pessoa ao SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades, que é um sistema que a universidade tem. Então as pessoas elas vão fazer as inscrições através desse link nesse sistema integrado que é o SIGA. Né? Então vai ser totalmente eletrônico. Os documentos necessários vão ser anexados todos nesse sistema. Né? De uma forma geral, então, as pessoas vão ter que anexar um diploma de graduação que não necessariamente precisa ser um diploma em História, desde que a pessoa que queira prestar comprove que ela tem um domínio, né, de conhecimento para poder desenvolver um trabalho na área de História, o diploma não necessariamente precisa ser de História. Né? E as etapas o edital, então, vai ter algumas etapas, né? Como, por exemplo, a apresentação de projeto de pesquisa, a arguição oral do projeto de pesquisa e uma prova escrita. Né? E também a apresentação do currículo Lattes. Mas tudo isso está muito bem explicado no nosso edital, que nós demoramos vários meses para poder organizá-lo e publicá-lo. Né? Camila? Professor, eu só queria acrescentar mais uma questão, é que todo mestrado da Universidade Federal, ele é de suma importância para a comunidade no modo geral. E nós que temos alguma graduação, né, qualquer graduação, a gente precisa e tem a necessidade de fazer uma pós, mestrado, doutorado, ou até mesmo aqueles MBA, né? Hoje em dia o mercado de trabalho tem sido cada vez mais competitivo. Nós precisamos, em qualquer área, inclusive na área de educação, termos conhecimento além da graduação. Então é importante o mestrado, você que está em casa, que tem um curso de graduação, que até gosta um pouco de história, um pouco sobre a cultura local, tem interesse de fazer projeto de pesquisa voltado para a nossa região, aí está a oportunidade, iniciou agora dia 8 de fevereiro e vai até dia 29 de março. Né? As inscrições estão disponíveis através do link dentro do portal da Universidade Federal de Rondônia, dentro do departamento, do portal também do Departamento de História e do próprio mestrado de História da Amazônia. Tem tempo suficiente para cada um fazer o planejamento, procurar um orientador para fazer uma entrega de um artigo. Né? Há necessidade de ter conhecimento pelo menos básico de inglês ou espanhol para a prova. É isso, professor? É isso mesmo. Resumo muito bem. Tá, concluindo. Bom, professor, eu agradeço a sua presença. Venha mais vezes. A Universidade Federal de Rondônia ela tem aqui espaço aberto no nosso programa e sempre que o curso de História tiver trabalhos importantes como esse, né, vocês serão convidados a falar um pouquinho sobre os projetos que a Universidade Federal tanto trabalha e que a comunidade precisa ter conhecimento. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, muito obrigado também. É até dia 29 de março agora, as inscrições é só entrar no site da Unir, que acha, né? Site da Unir, site do Departamento de História e site do Programa de Pós-Graduação em História. Então tá, siga firme, tá bom? Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue sempre nos dando mais, ainda mais nesses momentos tão difíceis que temos vivendo, né? Porque o que a gente quer nesse momento é saúde, né? Porque se a gente quisesse, a gente quer um monte de coisa, a gente quer saúde, a gente quer prosperidade, a gente quer alegria, mas o que a gente mais precisa é saúde para ter o resto, senão não chega lá. Então que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos
com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.